Muito bom dia, começando 2024 com um novo formato no nosso Vale Lutar. Nós falaremos agora através de um conjunto de série de conteúdos para nós irmos explorando mês a mês ao longo do ano. E vamos iniciar o mês de janeiro falando sobre saúde mental. Janeiro é considerado o janeiro branco, um mês em que as ações são voltadas para nós cuidarmos ainda mais da nossa saúde mental, rever as nossas metas, os nossos planejamentos, valores de vida ao longo desse novo ano. Pensando nisso, é que nós vamos falar nesse primeiro episódio dessa série de 4 episódios de saúde mental sobre os impactos que a compreensão do luto através do entendimento de fases pode trazer na vida do enlutado. Esse conceito do luto enquanto fases, ele é um conceito mais antigo, né? Fases e etapas do luto foi estudado nos primeiros estudos, nos primeiros entendimentos sobre luto. E posteriormente, outros teóricos foram revisitando essas teorias mais antigas e compreenderam que o luto, ele não é vivenciado por fases, mas através de um modelo, de um processo de oscilação, em que a pessoa enlutada vai estar em alguns momentos orientada para a parte emocional do seu luto, para o sentir, para o pesar, para a ruminação em relação a essa vivência, e em outros momentos vai estar orientada para a reorganização, para a restauração dessa vida. E dessa forma, constantemente esse movimento oscilatório acontece no luto para que exista então uma readaptação, uma adaptação a essa nova realidade diante dessa perda. Quando se entende o luto através de fases e de categorias que visam colocar as pessoas no mesmo padrão de vivência, isso pode trazer alguns riscos e impactos para a saúde mental. Um entendimento muito disseminado e que você pode encontrar facilmente na internet são as 5 fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross. Cabe salientar que a Kubler-Ross, uma psiquiatra suíça, ela não estudou pessoas enlutadas, ela não é uma teórica, uma estudiosa do luto, mas sim uma estudiosa do momento ali final da vida das pessoas, uma estudiosa da morte, da terminalidade e principalmente da morte humanizada. E Kubler-Ross, ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, onde nesse livro ela coloca de uma forma bem didática para que as pessoas entendessem lá na sua época, principalmente profissionais da saúde e familiares, como que as pessoas que estavam morrendo se sentiam. E foi daí que surgiu os momentos emocionais dessas pessoas, que ficou conhecido como fases do luto. Nesse entendimento, então, de fases do luto, existe as 5, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Essa compreensão pressupõe que todas as pessoas enlutadas passarão por esses momentos ao longo do seu luto, chegando, após passar por um processo de depressão, aquilo que é tão esperado e tão almejado por toda pessoa que passa por uma grande dor da perda, que é a aceitação. No entanto, nós sabemos que não funciona dessa forma a vivência do luto. Nós não passamos por momentos e fases lineares e chegamos a um contexto pleno de aceitar essa vivência. Não estou dizendo que, num processo de luto, nós não vamos sentir essas emoções. Nós vamos, né? Nós podemos sentir raiva, nós podemos ter o nosso momento de estar mais deprimido, mais triste, de negar, né, essa notícia, de negar esse fato. E momentos em que nós vamos até questionar a Deus,
questionar dentro da espiritualidade de cada um o porquê disso está acontecendo. Mas isso não acontece de forma linear e não acontece igualmente para todas as pessoas enlutadas. Muito mais do que 5 fases do luto e do que 5 emoções e 5 formas de sentir e de expressar essa vivência, o luto ele é um misto de reações que impactam a vida emocional, cognitiva, espiritual, social e também física de quem está passando por uma grande perda. Por isso, dos perigos, né, de se acreditar e de disseminar o luto enquanto vivências em categorias, em fases, enquanto formas de encaixotar as pessoas em padrões que não cabem dentro da história delas. Um dos riscos, né, um dos impactos que essa forma de entender luto pode trazer para a saúde mental do enlutado é dele se ver invalidado diante da sua dor, diante da forma como ele expressa o seu luto e como ele sente. Não é incomum que pessoas chegam na clínica dizendo não se encaixar em nenhuma dessas categorias e não entender o que se passa com o seu luto porque ela não consegue se ver em nenhuma dessas fases. E na vivência de um luto em que já existe uma grande confusão, uma grande dificuldade, né, de compreender essa nova realidade após uma perda, buscar encaixar essa pessoa naquilo que não faz sentido à sua história traz mais prejuízo do que benefício. A intenção de um cuidado ao luto é que nós possamos, enquanto comunidade, enquanto sociedade, acolher a vivência individual de cada sujeito, acolher a forma como cada um se expressa e entender, né, conhecer dentro de suas histórias o que aquele luto representa, quais são as outras perdas que esse luto traz para a vida dessa pessoa. Afinal de contas, quando nós falamos de uma perda específica, ela vai trazer junto muitas outras faltas, né? Uma pessoa, né, uma mulher que perde o seu marido, ela vai também acumular papéis que ela tinha na rotina quando eles podiam dividir essas tarefas. Uma pessoa que perde ali a sua companheira, que era quem cuidava das crianças, que era quem trazia o sustento para dentro de casa, ela também perde esses papéis que essa pessoa tinha em sua vida. Muitas vezes nós perdemos aquela pessoa que nos ajudava a acreditar em nós, né? A ter a nossa autoestima em dia, em acreditar, em ter esperança, em planejar e ter objetivos em comum. Então, olha o quanto de coisas são perdidas no luto que não vai se encaixar em 5 formas de viver isso, em 5 fases, em 5 categorias. Além disso, nós precisamos nos atentar a estratégias de cuidado para com os enlutados e de fomentar o autocuidado na vida dessas pessoas. A importância delas buscarem um apoio adequado, informações seguras como essa que nós estamos passando no episódio de hoje e em vários outros episódios do nosso Vale Lutar. A importância dessa pessoa poder ter o suporte da comunidade onde vive, né? E suporte, ela vem justamente do suportar, né? Do apoio, de poder ajudar essa pessoa em tarefas práticas do seu dia a dia, em levar uma refeição para ela, em ouvir as suas histórias. Tudo isso contribui para a saúde mental desse enlutado e para a forma como ele vai viver e elaborar esse processo de luto. Então, de agora em diante, deixe de entender luto como fases, como vivência em categorias. E entenda, compreenda que o luto é um processo de oscilação, onde essa pessoa estará constantemente
buscando formas de harmonizar essa vida diante também dessa falta. Então, nem sempre ela terá momentos bons dentro da sua vivência, ela passará por dias mais difíceis, por datas marcantes e gatilhos que podem intensificar as suas emoções em determinados momentos desse luto. O luto, ele não é feito de regressão ou de avanços, né, mas de oscilação. Eu repito isso para ficar bem gravado aí na sua mente e para você também passar adiante, que o luto é um processo oscilatório, individual, apesar de ser vivido por todos nós em algum momento da nossa vida, mas que vai ter essa vivência desenhada ali pela sua história individual e pela história com o que foi perdido. E não usamos categorias onde todos precisarão passar por momentos X e Y para se elaborar um processo de luto. Faz sentido para você essa forma mais atual de compreender o luto? Eu te convido então a continuar nos acompanhando e a compartilhar esse episódio para que outras pessoas possam também ter informações seguras sobre luto e serem acolhidas dentro do seu processo e da sua vivência. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.